internautas, mais uma vez nós aqui nos Caminhos da Fé, aqui na TV Opção. Obrigado por você estar aí do outro lado. E hoje nós vamos estar falando de um assunto que eu gostaria que você interagisse conosco. Caminhos de ressurreição vai ser o tema do qual que a gente vai estar falando hoje aqui na nossa programação. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, Gilberto. Boa noite, querido internauta. Que a paz de Jesus e o amor de Maria possa estar no seu coração nesta noite, noite especial, noite em que nós vamos falar sobre a ressurreição, sobre os caminhos, sobre as trilhas de ressurreição que nosso Senhor traça na nossa vida. Mais uma vez aqui nós temos como convidado a Josefina. Josefina, boa noite. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite a você, internauta, a todos vocês que neste momento estão conosco, neste momento de oração. Daqui a pouco a gente volta com o nosso segundo bloco, falando dos caminhos da ressurreição, mas eu gostaria que você interagisse conosco. O nosso telefone 011 3683 4685, para que você também pudesse falar dos caminhos da ressurreição na sua vida. Já que a gente volta. Voltando ao programa Caminhos na Fé aqui na TVOpção.com, quero agradecer a sua presença aí do outro lado, você que está na internet, você que já está pegando o seu telefone para ligar para nós, para falar dos caminhos da ressurreição conosco aqui ao vivo, a qual nós temos aqui como convidada a Josefina, que vai aproveitar esse momento junto com a Ana Lúcia e vai fazer a oração para que a gente possa ser acolhido em nome de Jesus. Então, como sempre, nos é de costume rezarmos com a palavra de Deus. Então, se você quer nos acompanhar, a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, apenas 2 versículos, 10 e 11. São Paulo vai dizer: anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder de sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dos mortos. Não pretendo dizer que já alcancei essa meta e que cheguei à perfeição. Não. Mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E é diante dessa palavra, Jesus, que nós queremos rezar nesta noite. É diante desta palavra, diante desta verdade, que São Paulo nos apresenta o desejo que Paulo tem. E ele diz nessa palavra que ele anseia pelo conhecimento de Cristo e de conhecer também o poder da ressurreição de nosso Senhor. Nós estamos aí às vias da Semana Santa, finalizando esse ciclo de Quaresma. O caminho de ressurreição que nós traçamos e trilhamos ao longo desses dias. Então, no nome de Jesus, nesta noite, nós queremos declarar na sua vida esta unção de ressurreição. Eu quero declarar na sua vida e na minha vida esta unção de ressurreição. Porque quantos de nós não temos passado vales escuros, vales de sombra, mas o Senhor tem sido e sempre será o nosso auxílio. Então, nesta noite, Jesus, eu quero pedir que cada irmão, que cada irmã que aqui está agora, nos assistindo, nos orando conosco, enfim, Senhor, todos aqueles que nesta noite precisam ser alcançados pelo poder da Tua ressurreição. Que em nome de Jesus, esta palavra e o poder da Tua ressurreição possa alcançar as nossas vidas. Eu quero rezar com você, pedindo a você que reze conosco. Anseio pelo conhecimento de Cristo, do poder da sua ressurreição, e anseio também, de São Paulo, participar dos seus sofrimentos. Que Deus nessa noite nos dê essa graça. Amém? Amém. Que o próprio Deus possa nos encher desta graça que foi anunciada aqui agora, e que você aí na sua casa possa estar cheia da graça do Senhor Jesus, pela intenção de Nossa Senhora, nesse caminho que nós estamos traçando, nesse caminho de encontro com a ressurreição de Cristo. Nós vamos estar falando hoje sobre caminhos da ressurreição. Caminhos da ressurreição nada mais é, entendemos aqui, é uma situação que talvez você passou, que nós vamos aqui também falar de nossas vidas aqui, que nos levou a ressurgir, a renovar a nossa vida, e vamos partilhar isso com você, e gostaria que você ligasse para nós. É isso, Ana Lúcia? Isso. Nessa noite, a proposta do Senhor para nós é testemunharmos a ressurreição que você viveu. Numa situação de doença, de enfermidade, até mesmo de morte espiritual.
Nós queremos nessa noite rezar diante disso e se alegrar com você. Assim como a Píria tem o seu testemunho que vai falar conosco já já, também você, se você tem um testemunho de ressurreição, algo que você viveu e que você foi resgatado pelo poder da ressurreição, por esse poder que São Paulo nos fala na carta aos Filipenses, você pode ligar para nós, você pode interagir conosco e dar o seu testemunho e dizer, olha, eu vivi realmente uma situação de morte, mas o Senhor e o poder da sua ressurreição me alcançou e hoje eu quero louvar a Deus. Como é que é essa partilha nossa nos caminhos da ressurreição? Você que tem o Catecismo da Igreja Católica em suas mãos e também tem um testemunho muito bom, muito bonito e muito poderoso para nos contar aqui. Bem, antes de mais nada, Gilberto, no domingo nós partilhamos a promessa do Senhor feita pelo profeta já lá no Antigo Testamento, quando ele estabeleceria conosco uma nova aliança. E o nosso pároco colocou de forma tão maravilhosa, o padre José Ailton, que a aliança se estabelece com quem se conhece. Então Jesus, que nos conhece, ele estabeleceu conosco uma nova aliança. E nós o conhecemos? Aí entra a questão da ressurreição. Quais são os caminhos que nos levam a ver esse Jesus ressuscitado, que estabeleceu através da sua morte de cruz a ressurreição na nossa vida? Na minha vida, Jesus, através de várias situações, me levou a ver essa questão da ressurreição. Eu ressuscitei com Jesus em várias situações de morte. Não situações de morte somente da carne, por ter passado pelo câncer, onde em um determinado momento imaginei que não fosse sobreviver. Mas pela graça de Deus, que sabe o que é melhor para cada um de nós, o Senhor me deu a graça de passar por este vale e ainda estar aqui. Nós não podemos perder de vista que a morte é o veículo para o reencontro com Cristo. Nós não podemos perder de vista. E nós temos que aproveitar todos estes momentos de sofrimento da nossa vida para experimentar efetivamente o poder da aliança do Senhor. O Senhor tem uma aliança conosco. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa cidadela. É o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem nos ampara. E nós temos aqui anseio pelo conhecimento de Cristo. Como o conhecerei se não vejo a ação de Deus só porque estou sofrendo? Como o conhecerei? Então o Senhor, ele quer se revelar a nós, principalmente nestes momentos, e fazer com que nós o conheçamos. Maria Madalena, quando se desespera porque não vê Jesus no sepulcro, Jesus aparece para ela e ela volta para anunciar e diz, eu vi o Senhor. Ela não perdeu a esperança, ao contrário, viu a pedra rolar, ela, ao invés de permanecer no desespero, ela creu no que ela viu. E os discípulos ao verem também o sepulcro vazio, o linho dobrado ao lado, eles creram na ressurreição de Cristo. Então, meus amados, você que está nos vendo nesta hora, nos ouvindo, seja qual for a situação de angústia, de morte, seja qual for a situação, é nesta situação que você experimentará este poder do Senhor, né? Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder de sua ressurreição. O Senhor é conosco. E o Senhor quer revelar-nos este poder de ressurreição. Nós precisamos abrir o nosso coração para esta graça, para esta verdade. Nós precisamos nos entregar a este amor do Senhor. Nos falta muitas vezes essa credibilidade. O Senhor não nos desampara, né? O catecismo nos diz que o sepulcro vazio e os panos de linho no chão significam por si mesmo que o corpo de Cristo escapou às correntes da morte e da corrupção pelo poder de Deus. E através do Espírito Santo que foi manifestado a cada um de nós, aos discípulos lá em Pentecostes, e ainda hoje a cada um de nós, Ele romperá as cadeias que nos prendem ao sofrimento. Então, essas cadeias, elas nos fazem enxergar apenas o momento do sofrimento. E nós temos que ir além dele. Quantos de nós já perdemos tantos entes queridos? Perdemos tantas situações, né, em que talvez nos encontrávamos
seguros. Perdemos tantas pessoas, não pela morte, mas perdemos simplesmente, saíram da nossa vida. E nós nos desesperamos e carregamos dentro de nós tantas situações dessas. O Senhor, nesta noite, Ele quer quebrar estes grilhões que nos acorrentam, grilhões que nos fazem perder a esperança. Quando o câncer veio, e o médico falou para mim, isso não é uma displasia, isso é um tumor. Na hora eu fiquei assim, sem chão, eu fiquei, Senhor, mas como um tumor, né? Eu não entendi a expressão dele. Porque a expressão dele não era clara e na hora bateu a minha alma, né? Eu olhava para ele sem entender exatamente o que ele queria dizer. Mas naquela hora, eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Seja o que for, eu não estou entendendo, mas eu sei que o teu Espírito me revelará. E o Senhor me disse, eu estarei contigo. Amados, o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. E isso romperá para sempre o nosso vínculo com o poder da morte, porque nada, nem o câncer, nada gerado neste mundo, nada nasce para nos vencer. Ao contrário, já nasce vencido. Se Ele trouxer a morte a alguns de nós, se Ele nos levar à morte, Ele não estará nos levando à escuridão eterna. Ao contrário, a morte é o veículo que nos conduzirá à presença real do nosso Deus. Nós precisamos ter isso. Nós precisamos acreditar nisso, né? Quando a Pina narrava o testemunho dela, eu me recordei de algumas situações que eu tive próximo, presente a ela, logo depois da retirada da mama. Eu me lembro que eu estive na casa dela e os irmãos que estiveram lá, as palavras da Pina foi o seguinte: não reze pela minha cura, reze pela minha salvação. Você se lembra disso? E aquilo já era sinais de ressurreição. Já era sinal de que o câncer estava vencido. Irmãos, muitas vezes a gente passa por vales escuros, como São João da Cruz, e tantas vezes nos fala de noites escuras, de noites sombrias, como muitas vezes tem passado. Nós precisamos viver esses sinais, essa cultura de ressurreição na nossa vida. Porque é mais fácil, é mais cômodo nós simplesmente nos sentarmos e lamentarmos e lastimarmos a nossa situação. Eu particularmente fui muito provado, muito tentada essa semana a fazer isso, a sentar e lamentar. Mas eu louvo e bendigo a Deus pelos amigos que o Senhor me deu, que também são sinais de ressurreição na minha vida. Então eu digo a você, meu querido irmão, irmã, que me acompanha, que nos acompanha agora, olhe a sua volta. Olhe se não há sinais de vida. Olhe se não há sinais de ressurreição na sua vida. Porque o pessimista, vai dizer o Eclesiástico, ele senta e lastima. Mas o otimista, ele olha para frente e louva. Então olhe para frente porque você está vivo. E enquanto você está vivo, Deus está soprando sobre você o hálito da vida. Olhe para a passagem de Lázaro. Lázaro, quando o Senhor o chamou para fora, Lázaro estava 4 dias fedendo no sepulcro, no túmulo. E como era de cultura dos judeus, ele estava todo enfaixado. E Marta e Maria dizendo, Jesus, mas já tem 4 dias, já está cheirando mal. E o Senhor deu uma ordem a Lázaro, como deu uma ordem para mim essa semana, como deu uma ordem para Josepina, dizendo, sai para fora. Sai para fora. E a dificuldade de Lázaro, porque os judeus tinham o hábito de embalsamar os corpos. Então eles estavam todos enfaixados. Imagina a dificuldade que Lázaro teve, porque a palavra não diz que alguém foi lá e tirou ele. A palavra diz que o Senhor disse, retirem a pedra. Jesus tinha poder para mover aquela pedra com uma simples palavra. Mas o Senhor deu uma ordem, retire a pedra. Então o Senhor está dizendo para nós nesta noite, retire a pedra, faça alguma coisa. Ressuscite para você mesmo, ressuscite para as pessoas que estão à sua volta.